Vocês estão bem? Aleluia, vai sair daqui melhor do que entrou, amém? Você crê nisso? Oh, glória! Para quem não me conhece, eu sou Henrique Ferro, eu sou fundador da comunidade Fogo Que Não Se Apaga, lá da Arquidiocese de Sorocaba. Tô meio rouco, desculpa a minha voz, que tá meio ruinzinha. Eu tenho 25 anos, sou casado com a Ana Paula, tenho um casalzinho de filhos, o Emanuel de 1 aninho, a Cecília de 2,5. Sou missionário já, vai fazer 7 anos com a graça de Deus, e há quase 4 anos Deus pediu meu tudo, e nesses quase 4 anos eu tenho viajado aonde Deus me envia, pregando dentro e fora da igreja também, nas ruas, para os irmãos carentes, também a gente tem esse trabalho, A gente leva marmita, comida, doação de roupa, tem um lugar lá na comunidade que eles tomam banho, às vezes, tudo, pelo reino de Deus, o trabalho que a gente faz também nos sábados lá. Nesses 7 anos atendo plantão de oração, cura interior, aconselhamento, libertação, E tenho viajado dentro e fora do estado para a honra e glória do Senhor, cada vez mais longe Deus tem nos mandado para levar a poderosa palavra de Deus. Vivo, da missão. E hoje eu estou aqui mais uma vez, 3ª vez se eu não me engano, para trazer a palavra para vocês, com uma alegria imensa no meu coração. Terminei de escrever um livro há pouco tempo agora também, no fim do mês já chega impresso. Se Deus quiser, a próxima vez que eu vim aqui eu já trago para vocês. Mas já tem o livro digital também, se você procurar lá depois no KDP da Amazon, o livro da perseverança. Se quiser também dá uma olhadinha lá, tá bom? Tem o livro digital já. É uma alegria tremenda estar aqui mais uma noite com vocês para a gente poder louvar ao nosso Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia, pega ela aí. Levanta ela lá em cima, você que trouxe a sua Bíblia. Repete comigo assim: quando eu trago a palavra, o fogo não se apaga. Olha para quem não trouxe a Bíblia e vê se o fogo dele está apagando. Não deixe o fogo apagar. Amém? Pelo amor de Deus, gente. Toda quarta-feira tem grupo de oração, que você já entendeu que tem que trazer a Bíblia, amém? Não pode deixar juntando poeira lá no Salmo 90 em casa, não. Tá bom? Não é amuleto, é para nós meditar. Você que trouxe, pega aí Tito. Agora vai ser outra dificuldade, Vai ser achar o bendito do Tito, Abra aí, Tito. Tá lá pro finzinho da Bíblia. Tito é uma das 13 cartas que Paulo escreveu. Tá lá pro finzinho da Bíblia, vai lá. Perto de Tiago, 1º e 2º Pedro. Antes de Tiago, 1º e 2º Pedro. Tá procurando aí? Crus sacra sit mihi lux, non dracon sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mi revana, sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. Amém. Você pergunta para mim por que você está rezando em latim, Henrique? Porque o capeta tem medo da oração em latim, amém? E hoje não fica um aqui dentro, amém? Glória a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 7. O irmão, ele chamou eu para pregar aqui, mais uma vez, e ele falou assim para mim: irmão, ora aí, que o Espírito colocar no seu coração, manda bala. E eu em oração pedia discernimento para Deus. Confesso dizer para você que quando alguém chama a gente para pregar e fala assim, irmão, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, você prega. Confesso dizer para você, a gente que está sempre em pregação, que já tem um livro de pregação, bem dizer, a gente fica, tentado a pegar uma pregação que já estava pronta ali e falar, vou fazer essa aqui, eu já fiz, já sei como que é, então vou fazer essa. Mas o Espírito Santo estava dizendo, não, você vai orar e vai ver o que eu quero para aquelas pessoas naquele dia de hoje. E o tema que Deus tem para você hoje é, repita comigo, precisamos ser exemplos. Isso aqui vai contradizer alguns pensamentos. Vamos meditar então. Tito 2, 7. E mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina, gravidade. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia e dá uma salva de palmas para a palavra de Deus.
Quando Deus está falando essa palavrinha gravidade, Ele está falando com seriedade. Mas a palavra principal desta passagem, eu queria que você gravasse no seu coração, é que Ele está falando assim, ó: mostra-te em tudo modelo. Fala aí pro seu irmão, você precisa ser modelo. Amado, presta atenção. Quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas dizendo assim: ah, mas eu não sou exemplo para ninguém. Você já ouviu alguém falar assim? Eu não sou exemplo para ninguém. Fala aí pro seu irmão assim do lado: tá errado. Por quê? Paulo, quando ele escreve a Tito nessa carta, ele está falando assim para Tito: olha só, meu amigo, você está em um lugar, uma cidade chamada Creta, que as pessoas são cabeça dura, que as pessoas não têm a quem muitas vezes olhar, não tem um exemplo a ser seguido, não tem um modelo para ser seguido. Mas quando eu te coloquei aí nessa cidade, Tito, foi para que você pudesse servir de exemplo para que essas pessoas conhecessem Jesus. Por isso Deus está falando hoje para nós que nós precisamos ser exemplos de pessoas para que o Cristo seja conhecido através de nós. Amém? O problema é que se a gente fica nessa falsa modéstia de falar assim: ah, mas eu não sou exemplo para ninguém. Presta atenção, você é exemplo, sendo ruim ou sendo bom. Qual que você vai escolher? Você está sendo exemplo para alguém, amém? As pessoas estão olhando para você, amém? Agora, o que muda é a forma pela qual você está sendo exemplo. Você está sendo exemplo para o bem ou exemplo para o mal? As pessoas que têm olhado para você têm visto Jesus ou têm visto Satanás? As pessoas que têm olhado para você têm visto a alegria de Deus ou têm visto tristeza do mundo? As pessoas que têm olhado para você têm visto você caminhando com uma vida rumo ao céu ou rumo à perdição do inferno? Aí a gente tem que se questionar: as pessoas estão me vendo, as pessoas estão falando sobre mim, as pessoas estão sentindo aquilo que eu tenho vivido. Mas a diferença é que hoje você entende que você precisa ser um exemplo de santidade, de vida de oração, de cristandade, de católico para essa pessoa, amém? Fala aí pro seu irmão, você tem que ser exemplo. Você entendeu que você vai ser exemplo de qualquer jeito, amém? Já que você vai ser exemplo de qualquer jeito, tem que ser exemplo de coisa boa, amém? Por isso Deus separa alguns tópicos para a gente meditar aqui hoje nessa noite. E a primeira coisa que a gente precisa ser exemplo é, repete comigo, exemplo de cristão. A questão é que está muito relativizado muitas vezes dentro da nossa igreja aquilo que pode e não pode. Então as pessoas têm dito por aí que tudo pode, que nada é pecado, que nada é problema, que tudo leva à salvação, que todo mundo vai ser salvo. É mentira. O mundo vai mentir para você, vai falar para você que você pode viver a vida do jeitinho que você quiser, da mornidão que você quiser, que não vai haver problema nenhum. Eu estou aqui para falar o contrário para você. Jesus morreu na cruz, deu até a última gota do sangue dele, por misericórdia e amor a cada um de nós, e não foi para passar a mão na sua cabeça, mas foi para mostrar para você que para ser santo precisa carregar a cruz, precisa doer, vai machucar, mas no final o céu vai ser aberto para cada um de nós. Aplauda isso se você entendeu. É isso que Jesus veio ensinar. Ele não veio falar para mim e para você: filhinho, faça o que você achar melhor. Ele não veio aqui fazer carinho na sua cabeça. Até porque ele era Deus, 100% Deus, 100% homem, mas também 100% Deus. E ele sofreu tudo que sofreu. Para quê? Para o alecrim dourado não querer sofrimento, né? Fala aí pro seu irmão, cria juízo. Vai ser difícil, não vai ser fácil entrar no céu, não. A palavra de Deus vai dizer que a porta é
estreita, e largo é o caminho da perdição, e muitos têm se perdido. É triste ver que até mesmo dentro da igreja tem muitos se perdendo, porque Satanás não quer mais tirar você de dentro da igreja, não. Ele quer tirar a igreja de dentro de você. Ele quer fazer você vir na missa. Ele quer fazer você vir no grupo de oração. E quando pôr o pé lá fora, dar contra-testemunho. Não ser mais exemplo de vida de Deus. É isso que ele quer. Ele quer você dentro da igreja, achando que está uma maravilha, porque você está na igreja e você já está salvo. Mentira. Se você não criar juízo a partir de hoje, sair lá fora, começar a viver a vida que Deus chamou você a viver, não vai adiantar nada. Fala aí pro seu irmão, nós vai só perder tempo. Então quando Deus está dizendo assim que você precisa, que eu preciso ser exemplo de cristão, Ele está falando assim, ó, que no seu jeito de falar, as pessoas precisam ouvir a voz de Cristo, que no seu jeito de olhar, as pessoas precisam enxergar o olhar de Cristo, que no seu jeito de caminhar, as pessoas precisam ver Jesus caminhando. No seu jeito de sentir, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de viver, as pessoas precisam ver a presença de Cristo. Amém? Até aqui você está entendendo? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Deus fala para você ser de santo como eu sou santo. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Deus está dizendo para nós que hoje nós precisamos parar com esse negócio de eu não sou modelo para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém. Começar a bater no peito e falar, a partir de hoje eu vou ser um homem santo, uma mulher santa, eu vou viver a palavra de Deus, eu vou viver aquilo que o Espírito tem para minha vida. E podem olhar para mim lá fora, porque enquanto olharem para mim lá fora, se eu estiver caminhando com o meu Senhor, as pessoas vão ver, vão sentir e vão começar a amar Jesus como eu também amo. Aplauda esse Deus se você entendeu. É isso que a gente precisa fazer. E eu tenho uma notícia para você. Se no seu semblante não tiver transmitindo exemplo de Jesus, está errado. Se você quer ver gente da sua casa, gente da sua família sendo salva, entrando no céu junto com você, precisa mudar hoje. Precisa ser exemplo hoje. Exemplo de cristandade. Você sabe qual que é o problema? Pergunta para mim, qual é, Henrique? O problema é que católico, ele é identificado pelas coisas erradas que faz. Não sei se você já percebeu. Mas aquele ali, ele gosta de beber, né? Todo fim de semana tá virando caneco ali. É católico. Você já ouviu falar assim? Mas aquele dali, tá indo pro baile funk, mas no domingo ele vai na missa ali, ele comunga, mas no dia a dia ele tá sentando a lenha na esposa, gritando com os filhos, tá agindo de qualquer jeito. Mas lá no serviço ele vai na missa de domingo, mas lá no meu trabalho ele passa a perna em mim. Como assim? Ele tá indo ali comungar, ele tá indo ali pregar, ele tá indo fazer as coisas, mas eu soube que ele fez fofoca de mim, ele mentiu sobre a minha pessoa. Deve ser católico. Você já ouviu? Tudo que não presta, as pessoas falam que é católico. Mas se você pega um crente, pra você ver, uma pessoa, um evangélico, alguém que vai na congregação da vida, na assembleia da vida, eles são identificados como? Com coisa boa. Aquela ali tá com um vestido bonito, né? Olha que modéstia daquela mulher. Essa aí é crente. Já percebeu? Mas se tiver com uma mini saia, uma regatinha e falar que é cristão, o que vai ser? Católico. Fala comigo, misericórdia. Fala aí pro seu irmão, não precisa criar juízo. Nós precisamos ser exemplo, amém? Nós precisamos ser identificados como pessoas de Deus. Eles são crentes, por quê? Porque carrega a Bíblia debaixo do braço. Eles são católicos, por quê? Porque não traz a Bíblia nem no grupo de oração. Ixi. Fala aí pro seu irmão, a casa caiu. Nós precisamos ser... eu acho que eu estou pregando para protestante, né? Misericórdia. Nós precisamos ser exemplo.
Se Deus quer que a gente seja exemplo, é para que almas sejam salvas. Amém? Tem pessoa que só vai saber quem é Jesus através do seu rosto. Tem pessoa que não vai querer pisar na igreja enquanto não enxergar Jesus em você. Tem pessoa que não vai querer saber de Deus enquanto ela não vê você perrengando e continuar tendo vida de santidade, provando para aquela pessoa que você ama de verdade o Jesus que você serve. Por isso precisa ter verdade. Deus, ele foi bem específico quando ele falou para mim falar sobre isso. É a primeira vez que eu prego sobre isso, amém? Já fiz centenas de pregação, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Porque Deus queria isso para nós aqui nessa igreja, aqui nessa noite. Amém? Fala pro seu irmão, é com você que ele está falando. Segunda coisa que Deus queria que nós meditássemos, repete comigo assim, ó, exemplo na família. Você tem sido exemplo lá dentro da sua casa? Glória a Deus, sai autoridade. Nós precisamos ser exemplo de pais, exemplo de mães, exemplo de filhos, exemplo de tio, tia, vovó, não sei, mas nós precisamos dar exemplo. A gente que é pai, a gente é o maior exemplo dos nossos filhos. Você que é mãe, você é o maior exemplo dos seus filhos. Aquilo que você faz, seus filhos vão fazer. Só por um milagre divino eles não vão seguir aquilo que você segue. Só por uma graça especial ele não vai seguir o que você segue. Então se você fuma, ele vai fumar. Se você enche a cara, ele vai encher a cara. Se você se veste de qualquer jeito, vai se vestir de qualquer jeito. Se você fala de qualquer jeito, vai falar de qualquer jeito. A gente fala besteira, fala palavrão como se não fosse nada. Tudo que sai da nossa boca serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Toda vez que sai uma palavra de bênção da sua boca, aquela pessoa, aquela situação, aquele lugar é abençoado. Mas quando sai uma palavra maldita, aquela pessoa, aquele lugar, aquela situação é amaldiçoado. A partir de hoje a sua boca tem que ser exemplo de santidade lá dentro da sua casa. Meu filho, você vai prosperar. Minha filha, você vai conseguir. Você não é vagabundo, você é esforçado. Eu vejo que você vai alcançar aquele objetivo. Então chega de palavras malditas, chega de blasfêmia, chega de palavrão, chega de murmuração, chega de palavras de irritação, de ódio, de raiva, chega de briga. Satanás está louquinho para acabar com a sua casa, louquinho para destruir a sua família. Louquinho. Você vai deixar? Vai sim ou não? Não, né? Então a partir de hoje você precisa ser exemplo dentro da sua casa. Amém? Exemplo de homem. Homem, pega firme. Mulher, pega firme. Eu não ia ler, mas eu vou ler só para você meditar esse pedacinho aqui, ó, para que você consiga ficar por dentro. Se você não fechou a sua Bíblia, você aproveita. Se você já fechou, aí você abre depois lá na sua casa. Um pouquinho antes da palavra que a gente leu aqui no versículo 7, no versículo 1. O teu ensinamento, porém, seja conforme essa doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Você tem tido paciência? Fala pro seu irmão, a casa caiu. Assim também as mulheres de mais idade, ó as veinhas aí, mostrem no seu exterior uma compostura santa. Oh glória, as veinhas de plantão estão em estado de santidade? Olha, eu tá fofocando da vida dos outros. Misericórdia, hein? Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos. Olha só, as anciãs presentes têm que ser boas conselheiras, que saibam ensinar os jovens a amarem os seus maridos, a quererem bem os seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Oh Deus, tá difícil de ler uma passagem dessa nos dias de hoje, né?
Misericórdia, é capaz de alguém tacar uma pedra em mim aqui só porque eu estou lendo a Bíblia. Mas é assim. Agora olha o que Deus fala para o homem: exorta igualmente os moços a serem morigerados. Morigerados, ou seja, para que eles sejam esforçados, para que eles sejam regrados. E mostra-te em tudo modelo de bom comportamento. O que está dizendo? Está dizendo tanto para o homem, tanto para a mulher, para que seja modelo. Então dentro da minha casa, o que eu preciso fazer? Homem, você precisa tratar a sua esposa que nem rainha. Amém? Depois as mulheres fazem um pix para mim. Mulher, você precisa tratar o seu marido igual um rei. Amém? Agora o contrário, depois é os homens que passam o pix. Presta atenção. Os filhos precisam ser levados para o caminho da santidade, para o caminho da salvação, serem educados na palavra, serem educados na presença de Deus. Se uma criança cresce sem ouvir falar de Deus, sem estar dentro da igreja, o que vai ser dessa pessoa quando crescer? Hoje em dia o mundo está virado de cabeça para baixo, a banana está comendo macaco, não está? O que vai ser dos seus filhos? O que vai ser dos meus filhos? Se a gente não cuidar direitinho. Vó, se você não cuidou bem do filho, ou se já cuidou do filho, ajuda também a orar pelo neto, a clamar. Não fica muito enchendo o saco do pai com a mãe também, querendo dar muito pitaco, porque quem é o pai e a mãe é o pai e a mãe, amém? Mas ora, clama pelo neto também, reza, pede pela aquela criança, para que ela seja um homem, uma mulher de Deus cheia de virtudes. Nós precisamos ser exemplo. Dentro da nossa família, você tem sido exemplo? Marido, está falando aqui que a mulher tem que ser submissa ao ser, mas isso não quer dizer que você não precisa pegar uma buchinha também e lavar uma louça de vez em quando. Amém? Você quer recuperar o casamento? Lava uma louça. A mulher vai ficar com os olhos brilhando até. Meu Deus, que homem que eu casei, né? É assim. Esposa, faz um bolo. Faz uma comidinha gostosa ali para agradar também o homem que chega cansado do serviço. Se a esposa também chega cansada do serviço, vice-versa, o homem que trata bem, faz uma comidinha. O importante é não deixar Satanás entrar e fazer baderna, amém? Lá dentro da sua casa, só vai entrar Satanás se você der brecha. Mas eu creio que eu estou pregando para famílias que buscam santidade, aonde o demônio vai até tentar, mas em nome de Jesus ele não coloca a pata lá dentro da sua casa mais a partir de hoje, amém? Aplaudem se Deus, se você entendeu. A nossa família vai ser santa. Deixa eu contar uma história para você. Nós precisamos ser exemplo. E quando nós somos exemplo, a gente não deixa herança, a gente deixa legado. Amém? Dentro da sua família, homem e mulher, você precisa deixar legado. Legado de homem de Deus, legado de mulher de Deus, para aqueles que ficarem. Certa vez tinha um pai, uma mãe e um filho. E o pai, a mãe e o filho estavam doentes, terminais, eles iam morrer os três. E daí eles começaram a conversar, já que eles estavam perto da morte, eles começaram a conversar, e durante a conversa, eles começaram a falar daquilo que ele ia deixar de herança. E aí o pai diz, em toda a sua sabedoria, né, de homem, ele fala: eu vou deixar todo o meu dinheiro para o resto da família, para que eles possam dividir e não passem necessidade. A mãe, seguindo o mesmo exemplo do pai, disse: então eu vou deixar a casa, eu vou deixar o carro e todos os bens que a gente tiver, para que aqueles que ficarem possam, né, usufruir, distribuir entre si. Aí o pai e a mãe olharam para o filho e perguntaram para ele: e você, filho, o que você vai deixar? O filho, com uma cara triste, um semblante triste, olha para os pais e diz: eu vou deixar uma corda e uma Bíblia. Aí o pai com a mãe meio espantado diz: mas por que, menino, que você vai deixar uma corda e uma Bíblia? Aí o menino responde: eu vou deixar uma corda, para que quando todo o resto da família estiver brigando e estiver afundado no fundo do poço, eles consigam com essa corda poder voltar lá para cima de novo, de tanto ter brigado por causa de herança. E quando eles conseguirem sair do fundo do poço com essa corda, eles possam ver a Bíblia.
Porque na Bíblia eles vão conseguir entender que não existe riqueza nessa terra que vale a pena, somente a palavra do Senhor. Aplauda isso se você entendeu. Nós precisamos deixar legado, amém? Nós não precisamos deixar dinheiro, deixar casa, deixar carro. Nós precisamos deixar legado. Se o menino ou a menina cresce em virtude, em santidade, cheio da presença de Deus, não precisa de mais nada. Ele mesmo vai conseguir alcançar os planos, os projetos, os sonhos que Deus tem para a vida dele. Eu não tinha nada depois que eu falei para Deus: Senhor, eu entrego o meu tudo para Ti. Faltava 3 meses para eu casar, Deus pediu a vida de providência, falou: você vai viajar, você vai pregar. Mas eu falei: mas Senhor, mas ninguém me conhece ainda. Falou: vai. Eu saí da empresa, casei em 3 meses, tive 2 filhos, fazem já 4 anos que eu estou vivendo na vida missionária. Deus nunca deixou faltar nada, porque quando Ele chama e você responde o seu sim, Ele coloca o chão onde parecia que não tinha, Ele coloca esperança onde parecia que estava difícil, e Ele coloca milagre onde parecia ser impossível, porque Ele é um Deus de promessa. Aplauda esse Deus. Ele não deixa faltar nada. Mas para isso você precisa ser exemplo. Fala aí pro seu irmão: você precisa ser exemplo. Terceira coisa, fala comigo assim, ó: exemplo de perseverança. As pessoas que olharem para você e você tiver desistido, elas também vão querer desistir. Diga comigo: misericórdia. Mas as pessoas que olharem para você apanhando, sendo perseguido, sendo caluniado, arrebentado, machucado, tá doendo, mas mesmo assim você continua, você bate no peito e fala: eu tenho um Deus maior do que as minhas dificuldades. Essas pessoas vão olhar para você e vai falar: esse é casca grossa, essa é casca grossa, esse ama a Deus de verdade, esse deseja de verdade. Eu vou ser igual ele. Quando a gente está à frente, nem que seja de filho, filha, pai, marido, esposo, não sei, quando a gente está à frente, nem que seja de ministério da igreja ou algum lugar, as pessoas estão nos enxergando, e quando você é exemplo de Deus, eles também seguem o exemplo de Deus. Mas eu estou aqui para falar para você que se você cair, trupicar e não se levantar mais, você vai arrastar almas com você. Fala aí para o seu irmão: não deixe isso acontecer. Homem, quando você pensar em desistir, pensa nos seus filhos. Mulher, quando você pensar em parar, pensa nos seus filhos. Se você não tem filhos, homem e mulher, quando você pensar em parar, pensa em quantas almas vão cair no inferno porque você desistiu. Ah, mas a salvação é individual. É individual, mas tem peso espiritual sobre as suas costas. Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima para os 3 pastorinhos, ela fala que tem almas caindo no inferno porque não tem quem ore por elas. Será que você está orando o suficiente? Será que você está rezando o suficiente? Quando nós estiver lá no céu, Deus vai olhar para nós e vai falar: ó, pela sua oração salvou esses, mas pela sua falta de oração se perderam esses. Você quer carregar isso nas costas? Sim ou não? Não? Não, né? Começa a rezar mais então, começa a se entregar mais então, começa a se esforçar mais então, começa a ser exemplo de santidade para Deus, que em nome de Jesus Cristo, quando você chegar lá, Deus vai apontar uma multidão de almas e vai falar: foi por causa de você que eles chegaram até aqui. Aplauda isso, se você entendeu. Pelo seu exemplo, filho, filha, pelo seu exemplo de perseverança, amém? Se estiver doendo, se estiver machucando, procura ajuda, corre, sai da frente do mal, da tentação, do perigo, mas volta para Jesus mais uma vez. Não fica na prostração, não fica na mornidão, porque os mornos vão ser vomitados. E a gente já sabe já. Para viver com Deus precisa de verdade, amém? Santidade de verdade, a gente já vai meditar isso. Repete comigo: exemplo de autoridade. Se você a partir de hoje for exemplo de autoridade na sua vida, na sua casa ou na onde você estiver, o demônio já perdeu. Diga amém. Por quê, Henrique? Porque quando nós somos exemplos de autoridade, nós temos fé.
Nós temos casca. Nós acreditamos que o Deus que a gente serve é muito maior do que o Satanás que tem atormentado a nossa vida. Amém? A gente crê que o Deus que me deu um emprego, Ele pode me providenciar um outro ainda melhor se eu for demitido daquele emprego ali. O Deus que me deu filhos vai me sustentar para que eu possa fazer com que esses filhos cresçam em santidade, em busca do reino dos céus. É diferente daquilo que pensa o mundo. Eu vou ter filho, mas vai só dar gasto. Eu vou ter filho, mas eu vou perder o meu tempo, eu vou perder meu dinheiro, eu vou perder isso, aquilo. Eu estou aqui para falar hoje para você, filho só é bênção. E quanto mais você se entregar para as bênçãos de Deus, mais abençoado você vai ser. Se você ficar evitando filho para ter um filho só, esse filho que você vai dar tudo para ele a vida inteira, vai chegar no futuro, pode ser que ele dê um chute na sua bunda, vai embora, te abandone, você vai ficar velho, velha, sozinho, às vezes não vai nem querer ter neto, porque você deu o exemplo da criança não ter filhos, então você vai querer ser vovô, vai querer ser vovó e não vai ter. E aí você vai se arrepender. Fala aí pro seu irmão, não deixe isso acontecer. Nós precisamos hoje ser exemplo de autoridade, porque quando você for exemplo de autoridade, esse não é o tema principal, mas existem 5 batalhas espirituais que eu gosto de trabalhar. Dentro delas tem a opressão, a infestação, a vexação, a obsessão e a possessão. Dentro desses 5 ataques espirituais que o demônio tem investido dentro de mim, da sua casa, da sua vida, das pessoas que você tem rezado, se você tiver autoridade espiritual, você dá um chute na bunda de Satanás e ele sai correndo, porque você está caminhando com Jesus Cristo do seu lado, amém? A autoridade que está em você é dada por Cristo, é em Cristo e é por Ele. Sem Ele você é um banana, sem Ele nós não somos nada, mas com Ele não tem nada que possa nos destruir. Quando começar a fazer barulho lá em casa, quando começar a aparecer um vulto, quando começar a ter pesadelo e não conseguir dormir, quando o outro começar a chorar, gritar, espernear, quando tiver machucando, parecendo umas falsas enfermidades, quando começar a ficar oprimido, depressivo, ansioso, com síndrome do pânico, quando começar a vir toda essa porcariada de ataque espiritual contra a sua vida, na autoridade que o Espírito te deu para ser um exemplo de autoridade, você vai falar no nome de Jesus e todo o mal vai bater em retirada para a honra e glória do Senhor. Aplauda isso se você entendeu. Fala aí pro seu irmão, você precisa ser exemplo de autoridade. Repete comigo, exemplo de santidade. Mas precisa ser virtuoso, amém? Se estiver com raiva, não briga. Se estiver orgulhoso, seja humilde. Se quiser esganar, matar um no soco, apertar o pescoço, você vai falar, não, meu bem, eu te amo. Oh glória, eu vejo Jesus em você, hein? Mas nós precisamos ser exemplo de santidade. Comunga mais, jejua mais, penitencia mais, reza rosário, faz quaresma de São Miguel, faz aquilo que for preciso para santificação pessoal e santificação das pessoas que estão ao seu redor. Deus conta com você para salvar almas. Você precisa ser exemplo de santidade, como foi São Padre Pio, Santa Teresinha, São Francisco de Assis e todos os outros santos que passaram por essa terra. Eles são exemplos de santidade, porque quando a gente olha para eles, a gente vê um pedacinho do Cristo. Fala aí pro seu irmão, eu quero ver um pedacinho de Cristo em você. Repete comigo, exemplo no chamado. Qual que é o seu chamado? Eu estou falando agora de chamado espiritual. Tem os chamados naturais de ser pai, de ser mãe, de ser isso e aquilo, mas eu estou falando de chamado espiritual. Qual é o seu chamado? Seu chamado é tocar, seu chamado é cantar, seu chamado é pregar, seu chamado é ajudar numa pastoral da igreja. Qual que é o seu chamado? Você tem um chamado. Se você está só em casa, coçando a cabeça, sentado no sofá sem fazer nada para a igreja, para a salvação das almas, tem uma notícia para falar para você. Corre atrás do seu chamado, porque senão você não vai ser feliz. Quem não vive o chamado não encontra felicidade.
Deus está falando que você tem que ser exemplo no seu chamado. Se você prega, você tem que viver o que prega. Tem um monte de gente pregando por aí, falando de Deus, falando de amor, falando de perdão, mas não olha na cara do fulano, não quer ver fulano nem pintado de ouro, vive uma vida toda desregrada, cheia de pecado, puxando o tapete dos outros, falando mal das pessoas, querendo status, querendo regalia, querendo estar no altar, pregando o microfone na mão, não vive aquilo que prega. Deus está falando hoje para cada um de nós que tem chamado de pregação, toma vergonha na cara, principalmente eu, Henrique, toma vergonha na cara, porque um dia Deus vai cobrar o exemplo do nosso chamado. Amém? Se você toca, se você canta, se você ministra, presta atenção. Aquele que toca dentro da igreja, toca dentro da igreja. Aquele que toca para Deus, toca para Deus. Se você ficar tocando em barzinho, em lugar onde tem gente se traindo, se prostituindo e se esfregando com outro, marido da outra, esposo da outra, mulher do outro, e tá tocando lá fora pro mundo um monte de porcariada, e depois vem tocar dentro da igreja, a sua música vai até fazer os outros chorar, mas não vai converter coração de verdade, porque quem toca para Deus, toca para Deus. Deus não mistura água suja em água limpa, Deus não mistura vinho novo em odre velho, Deus não coloca remendo de roupa velha em roupa que estava estragada. Amém? Aplauda isso se você entendeu. Para Jesus, tem que ser para Jesus. Jesus não habita no mais ou menos, amém? A mornidão, ele vomita. E para a gente terminar essa pregação, repita comigo: exemplo de avivamento. Se você for exemplo de avivamento, você vai levar esperança para a vida das pessoas que já não têm mais esperança. Se você for exemplo de avivamento, você vai levar alegria para aqueles que estão tristes, para aqueles que não têm mais alegria de viver, para aqueles que estão preferindo a morte, preferindo se lançar no precipício. Se você for exemplo de avivamento, você vai chamar aquele filho, aquela filha para perto de Deus mais uma vez. O fogo vai descer, o Espírito Santo vai agir. Aquilo que parecia ser impossível vai se tornar possível, porque o mesmo Deus que trabalhava lá atrás, há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E aquilo que ele fazia lá atrás, ele continua fazendo hoje. Se você for uma pessoa avivada, cheio do fogo do Espírito Santo, não tem mais nada que pare você. Deus fala assim, que aquele que crê fará obras ainda maiores do que as que eu fiz. Jesus ressuscitou morto, Jesus curou leproso, Jesus curou doenças incuráveis, Jesus fez tudo aquilo que parecia ser impossível. Você a partir de hoje recebe autoridade espiritual para ser um exemplo de avivamento, para levar fogo do Espírito Santo para as pessoas que caminharem do seu lado. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje não tem mais ninguém que você vai perder para Satanás, porque você vai dar o seu sangue, o seu melhor e o seu exemplo para levar essa pessoa até o céu com você, nem que seja carregada. Amém? Aplauda esse Deus se você entendeu. Fica de pé para a gente rezar em nome de Jesus. Oh, glórias a ti, Senhor. Levanta seus braços lá em cima. Ergue os braços, ergue os braços, ergue os braços. E vai falando para Deus: eu quero, Senhor. Eu creio, Senhor, em tudo isso que o Senhor falou até aqui, Deus. Eu desejo, Senhor, ser exemplo. Eu desejo, Senhor Jesus, ser avivado, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Fecha seus olhos. Nessa graça de Deus, nessa inspiração do Espírito.